Ayrton, aí mora o problema do mundo, né? A desigualdade, a distribuição de renda, não é isso? É verdade. A gente não tem noção do que seja uma situação na Índia, com a pobreza a olho nu, escancarada, em outros países. Nós vemos o nosso problema. E na nossa questão, a gente vê que os brasileiros alcançaram, alguns brasileiros, os escalões das maiores fortunas do mundo, né? Nós temos hoje brasileiros bem classificados entre os 20 maiores ricos do mundo, né? A concentração de riqueza no Brasil é um negócio absurdo, né? E a política desse governo agora devia olhar um pouco para os Estados Unidos. Se copiou tanto dos americanos tempos atrás. Olha para lá e vê o que o Obama está fazendo. O que ele encaminhou para o Congresso, vai encaminhar amanhã, vai falar à nação. Ele vai querer taxar os ricos, as fortunas. Quem ganha mais de 500, casal que ganha mais de 500 mil dólares ano, vai ter aumento de taxação. Banqueiros com lucros acima do estimado vão ser taxados. Você está tirando de quem tem. E está poupando da classe média e dos mais pobres, que significa aumentar a renda dos classes médias mais pobres. Quer dizer, isso está na cara. Olha, aumentar a taxa de juros de novo, eu estava até dando uma certa, um crédito que precisava fazer algum acerto. Vamos fazer um acerto só de um lado, só para pegar os mais pobres, pegar os consumidores, pegar aqueles que precisam de financiamento para poder adquirir algum bem? Não, isso não está certo. Isso está errado. Você não acredita muito nesse levantamento, né? Eu acho que é um certo... Pelo seu olhar, já notei que você não está confiando Eu acho que é um certo exagero. Muitas ONGs constroem certas realidades, parece que o mundo vai acabar amanhã e tal. Eu acho que os últimos 30 anos, por incrível que pareça, na história do mundo, foi o melhor momento de crescimento econômico mundial, por incrível que pareça. Se nós pegarmos os últimos 30 anos, a taxa de crescimento médio dos vários continentes, foi o melhor momento. Do enorme deslocamento da população do campo para as cidades, o caso da China é exemplar, no caso da China especialmente, desde o final dos anos 70, meados dos anos 80 e tal. Agora, que efetivamente há enormes desigualdades no planeta, isso é inegável. Agora, há regiões que a questão central não é a desigualdade somente isso, econômica entre os países. O problema da África Negra, por exemplo, que é o continente esquecido. Ninguém fala na África, epidemias, guerras civis, uma verdadeira tragédia, problemas étnicos, continua, mas não sai quase raramente, é destacado nos jornais. O problema são as ditaduras. Na África Negra só tem uma democracia. Qual é a única democracia? A África do Sul. Todas as outras são regimes ditatoriais e regimes corruptos, vinculados a narcotráfico, no caso da Guiné, e assim por diante. Então, esses dados são dados alarmantes. Eu não sei se são tão alarmantes assim, mas são desigualdades, especialmente no continente africano, que é o continente esquecido. Agora, a previsão é de frágil recuperação da economia europeia. Quer dizer, os países emergentes vão sofrer mais ainda com isso ou não? Está muito difícil a situação lá fora também. A gente está aqui com uma crise, mas lá fora tem uma crise. Só que o remédio lá fora, veja, Japão. O que o Japão faz? Taxa de juros. 0,1. Estados Unidos, taxa de juros zero para sair da crise. Europa, França, 0,1. Aqui, Brasil, 11%, 12%. Ao mês. Ao mês. Isso é uma exploração, isso é um absurdo. Esses banqueiros não têm vergonha na cara, como eu já denunciei aqui, os empresários de obras públicas. Claro que não todos, mas os grandes empresários de obras públicas, que aí, falei quantas vezes nesse programa aqui, esta categoria é lesiva ao país. Os banqueiros têm uma política, a política que se deixa permitir aos banqueiros, e aí passam todos os governos, hein? Governo Lula, onde eles tiveram mais lucros, governo Dilma. A Dilma até que tentou reduzir a taxa de juros para 7,25, conseguiu reduzir. Mas depois não teve apoio nem do seu próprio partido, que é financiado pelos banqueiros, né? Então não deu apoio a ela e a taxa voltou a subir. Não é aumentando taxa de juros que você vai segurar a inflação, você precisa estimular o consumo. Eu preciso ter um mínimo de crédito para comprar, você tem um mínimo de crédito para produzir. Isso não é possível, tá? Esses juros estratosféricos, não é? É só no Brasil. Tem uma pergunta do Severo Arantes. Será que o consumismo exacerbado fomenta essa desigualdade? Em parte, sim. Mas tem regiões do mundo que estão crescendo muito em 2014. A África é um exemplo? A África está crescendo, a China está crescendo, vamos para a Ásia, a Índia está crescendo, os Estados Unidos cresceu agora, estava crescendo no terceiro trimestre 3,5%. Portanto, tem cenários os mais diferentes. A Alemanha está crescendo. Portanto, alguém fala, mas na Grécia não está. É verdade, a Grécia tem outros problemas. A Grécia é ingovernável. Nem se o Platão, Sócrates, Aristóteles voltarem, governa a Grécia. Ali é o fim do mundo. Então, é uma situação muito... Então, várias regiões do mundo dinâmicas estão crescendo. E crescendo, por isso que eu digo que os últimos 30 anos, nunca o mundo cresceu tanto.
Tem a desigualdade, é evidente, mas há um crescimento. Agora, o consumismo depende, nesses países pobres não há consumismo, há carência de tudo, há carência de vida, as pessoas, a mortalidade infantil é altíssima. E o caso da África é o caso mais alarmante. E o pior é que as elites africanas têm culpa. Não vou falar imperialismo, não. Tem país que está independente há mais de meio século. São as elites africanas negras que colaboram com a destruição dos seus países, assim como colaboraram com o tráfico de escravos. Não haveria 3 séculos e meio de tráfico de escravos na África sem a participação ativa, nos lucros, inclusive, da elite africana. É a tragédia que a gente vive, né?